Olá, o canal O que Rola na Geronto, de novo aqui numa gravação, e estamos com vocês agradecendo quem nos segue, e hoje um assunto importantíssimo, doença de Alzheimer de início precoce, um tema muito importante para todos, e quem vai falar sobre o tema é também uma pessoa com uma expertise no assunto fenomenal. Eu quero apresentar a vocês a doutora Cláudia Kimi Suemoto, médica geriatra, e hoje já é jovem, professora associada da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina da USP. A Cláudia tem mestrado e pós-doutorado em epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard, Estados Unidos. E a Cláudia, atualmente aqui no Serviço de Geriatria e no HC, né, ela é coordenadora do Biobanco para Estudos do Envelhecimento da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E muito interessante é que a Cláudia recebeu o BIOS Awards in Biomedical Research, que é um prêmio de pesquisa da International Gerontology, que é dado a cada 4 anos para um pesquisador que tenha se destacado na área de pesquisa do envelhecimento. E foi a primeira vez que alguém ganhou esse título na América Latina. Cláudia, você é fantástica, parabéns por isso. É uma honra, então, a gente ter uma pessoa com essa expertise aqui, tão jovem e já tão competente no que faz, né? Cláudia Kimi Suemoto, que irá, então, falar com a gente sobre a doença de Alzheimer de início precoce. E eu vou dar a palavra à Cláudia, já fazer a primeira pergunta para ela, tá certo? E aí ela pode até falar um pouco mais dela, etc., mas já emenda com a resposta da pergunta que eu vou dizer a ela. Cláudia, o que é demência e o que é demência precoce? Doença de Alzheimer do tipo precoce é uma demência precoce. Então, o que é demência e o que é a demência precoce? Com a palavra, Cláudia Suemoto. Olá a todos. Queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui hoje. Para mim é uma honra estar no programa que rola na Geronto. Queria agradecer especialmente a Marina Berzins, ao Dr. Sérgio Pascoal pelo convite. Me sinto muito honrada. Faz parte do meu currículo ter sido aluna do Sérgio Pascoal. O Pascoal formou toda uma geração de geriatras, então me sinto até emocionada de estar aqui com o senhor hoje e agradeço a oportunidade de falar um assunto que é tão importante, né? Eu vou quebrar essa pergunta em algumas partes, até para as pessoas acompanharem, porque tem vários conceitos aí para a gente entender. Então, primeiro é entender o que é demência, né, Sérgio e Marília? Demência é uma síndrome, é um conjunto de doenças. A mais comum delas é a doença de Alzheimer. Mas o que caracteriza uma demência? É um conjunto de sinais e sintomas que englobam uma perda cognitiva, eu já vou explicar, que é grave o suficiente para atrapalhar, para fazer com que a pessoa não funcione mais como ela costumava funcionar nas atividades do dia a dia. Então, é uma perda de funcionalidade. E essas perdas cognitivas, elas podem ser de qualquer tipo, né? A cognição, ela tem vários domínios, eu vou explicar quais são. Você pode ter, tendo uma perda em 2 ou mais, a gente chama de demência. Quais são esses domínios? As pessoas podem começar a se esquecer de coisas, podem ter um problema de memória, que é um dos domínios. Elas podem ter dificuldades para se expressar ou entender a linguagem falada. Então, pode ter um problema de linguagem. Ela pode ter um problema de foco, de se concentrar e executar determinada ação. Pode ter um problema de atenção. Pode ter um problema de planejamento e execução de tarefas, que a gente chama de função executiva. Pode ter um problema comportamental. Todos esses domínios fazem parte do que a gente chama cognição. E quando tem um declínio, uma perda em qualquer uma dessas áreas, a gente tem declínio cognitivo, que é associado a uma perda funcional, a gente chama de demência. Tá? A demência tem várias causas, né? A principal dela é
a doença de Alzheimer, como eu falei antes, e a gente costuma dividir a doença de Alzheimer de acordo com a idade dos primeiros sintomas, tá, Sérgio? Então, o que seria de início precoce? Se você tem os sintomas que começaram cedo, usualmente antes dos 65 anos de idade, a gente fala de uma demência precoce. Demência tardia, por outro lado, é aquela que começa mais tardiamente, mais comumente após os 65 anos, e de forma bem mais frequente após os 70, 75, 80 anos. Cláudia, muito obrigado pela sua primeira resposta, e eu queria te agradecer as palavras. E antes de passar a palavra para a Marília, que ela está louca ali para te fazer uma pergunta, eu queria dizer a todos o testemunho de que eu te conheci de fato ao você entrar na residência, acompanhei uma boa parte da sua trajetória e sempre você foi brilhante. Eu me sinto honrado de estar aqui e eu tenho aprendido muito com você. Eu queria agradecer essa sua performance, que tem me auxiliado muito a entender, por exemplo, demência. Marília. Sim, olha só, eu não posso deixar de registrar também a minha alegria, minha gratidão pela presença da Cláudia aqui. Sérgio, eu queria registrar que eu e Cláudia fazemos parte de um grupo de 15 pessoas que compõem a diretoria da SBGG São Paulo. SBGG é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seção São Paulo, e inclusive nós vamos trabalhar juntas no próximo congresso. Então, assim, eu estou conhecendo melhor a Cláudia, já tenho muito respeito por ela e é muito bom tê-la aqui conosco. Então, é uma função também que Cláudia desenvolve com eficiência, como é sua marca. Ô, Cláudia, uma das coisas que nos motivou a discutir este assunto foi que, recentemente, a jornalista Helena de Gramont morreu com o diagnóstico de demência precoce. Então, a gente recebeu, inclusive, de algumas pessoas a matéria e despertou esta curiosidade, e você já bem explicou o que é. E a minha pergunta é esta: quais são as causas, né? O que proporciona a demência precoce? Ela acontece com todos os tipos de demência ou é só na doença de Alzheimer? Dá uma esclarecida para nós no que é isso. Causas e se ela acontece em todas as demências, porque muita gente entende que demência é só doença de Alzheimer, né? Então, de volta e sempre, a gente precisa dizer que doença de Alzheimer é uma das demências, correto? Perfeito, Marília. Super bem lembrado sobre essa BGG, está sendo um prazer trabalhar com você também. Estamos aí trabalhando na frente da diretoria científica, né, da parte da gerontologia, você. Então, super obrigada pela parceria. Essa é uma pergunta super importante também. Eu acho que no dia a dia das pessoas, as pessoas realmente igualam demência igual a Alzheimer, e faz um certo sentido, porque é a demência mais comum, tá? De acordo com várias casuísticas, 60% a 80% dos casos de demência é do tipo Alzheimer. Então, essa, entre aspas, confusão, ela tem até uma parte científica, né? Tem a ver com o que a gente realmente encontra. Mas outras doenças também podem dar demência, incluindo demência de início precoce, tá? A maioria é Alzheimer, mas outros tipos mais infrequentes, mais incomuns, englobam doenças raras, tá? Uma delas, que está um pouquinho na mídia também ultimamente, é a demência frontotemporal, tá? Recentemente, o ator Bruce Willis, o ator americano, foi diagnosticado com demência frontotemporal. Isso trouxe a demência frontotemporal de novo para Berlinda, mas é um tipo de demência raro, né? Ela está caracterizada por bastante alteração comportamental, né? Enquanto Alzheimer dá muito mais problema de memória, a demência frontotemporal é uma demência que dá muita alteração comportamental, pode progredir também com alterações de linguagem, então é bem diferente o quadro clínico, tá? E é bem raro. Outra doença que pode causar demência de início precoce é a doença da vaca louca, que ela tem um nome mais complicado, que é Creutzfeldt-Jakob, que foram as duas pessoas que descobriram essa doença, a doença priônica, tá? Que a princípio você vem pela ingestão de prion, né, que causaria demência. É super rara, evolução super rápida, mas também é um tipo que acontece.
Outra causa também não tão frequente, mas no Brasil talvez, nos países mais pobres, talvez mais frequente que no resto do mundo, é a demência de origem vascular. Então, seriam derrames, pequenos ou grandes, né, dependendo da localização, até se um derrame acontece numa área muito importante para a cognição, vai dar a demência, tá? Independente do tamanho. Então, demência vascular é uma causa importante também, e pode acontecer em gente jovem. Infelizmente, a gente vê, né, que acho que no futuro a gente vai poder falar sobre os fatores de risco, mas se a pessoa não cuida da pressão, da diabetes, do colesterol, e também tem uma certa carga genética, ela pode ter demência vascular, né? Então, essas seriam as 4 principais causas de demência de início precoce. Existem outras, né? Eu ficaria aqui a noite inteira falando das outras causas, mas o principal mesmo é Alzheimer. Então, essa confusão do público faz bastante sentido, de certa forma, em igualar a demência igual Alzheimer, mas não é. Cláudia, nessa altura da nossa conversa, vou insistir isso. A demência precoce, ela se caracteriza por aparecer numa fase que não seria o circuito normal da doença. Por exemplo, a gente sabe que os maiores de 80 anos, por exemplo, têm maiores possibilidades de ter demência. Então, quando a gente fala de demência precoce, eu posso pensar que uma pessoa de 40, 50 anos pode se instalar numa demência precoce mediante todas essas informações, a falta de controle? Está certa a minha compreensão? Tá certa. Eu vou só colocar alguns números para a gente pensar, tá? A demência, o principal fator de risco para ter demência é envelhecer, tá? O principal fator de risco é a idade avançada. Então, aos 65 anos, isso no Brasil e em outros países também, a prevalência é por volta de 3%, dependendo da casuística, 3% a 5%, e a prevalência dobra a cada 5 anos, então, 65, 70, vai dobrando, a ponto que quando você tem uma população com mais de 90 anos, provavelmente a gente está falando de 45% a 50% das pessoas com demência. Então, a cada 2 nonagenários, um teria demência. Tá? Isso é a prevalência atual, né? É muito raro que aconteça antes dos 65 anos, por isso que a gente chama de demência precoce. Tá? E o quão precoce pode ser isso? Em algumas populações, principalmente familiares, né, que tem uma carga genética grande, tem casos escritos de 40, de início, né, com 40 anos, 45, 50 anos. É super raro, mas pode sim acontecer. O que determina uma demência ser precoce ou não é a idade que inicia os sintomas. E arbitrariamente colocaram 65 anos como esse sarrafo para definir doença de Alzheimer, por exemplo, de início precoce, ou uma doença de Alzheimer de início tardio, a gente fala isso. E são doenças, eu vou começar a falar um pouquinho, vocês sabem que a gente faz, que eu participo de um banco de encéfalos, nós examinamos, né, os cérebros para ver se tem Alzheimer ou não. A gente determina se tem Alzheimer ou não pela presença de proteínas, proteína tal, proteína beta-amiloide, né? Querendo viajar um pouquinho aqui em coisas neuropatológicas. E essas proteínas, elas se depositam no cérebro de forma... são as marcas, né, da doença, é isso que faz o diagnóstico. E do ponto de vista neuropatológico da deposição de proteína, início precoce e início tardio é a mesma doença. Tá? Então, no cérebro não faz diferença. Então, essa arbitrariedade de falar precoce, tardio, é por causa da idade de início. Certo. Cláudia, você começou uma coisa que eu acho que é muito importante, que as pessoas ficam extremamente angustiadas, né? Se nós estamos falando que pode aparecer antes dos 65 anos, às vezes as pessoas com 50, ai meu Deus, será que eu vou ter demência? E você falou uma coisa aí, olha, tem depósito de proteína tal, de beta-amiloide lá em partes do cérebro. O diagnóstico é só assim? Quer dizer, eu tenho de fazer uma biópsia do cérebro de todo mundo para diagnosticar, por exemplo, Alzheimer? Como é que é feito o diagnóstico? Conta para nós, conta para o povo. Beleza. Então, o diagnóstico hoje, ninguém faz biópsia, né? Não faz sentido. O principal é você ter o diagnóstico da síndrome, demência. E para isso não precisa de exame nenhum, né? É a queixa do paciente, muitas vezes da família, que percebe que aquele indivíduo está apresentando problemas de memória, de linguagem, não consegue mais fazer o que ele conseguia fazer antes. Então, o diagnóstico é eminentemente clínico. A partir da queixa, como é que a gente progride? A gente faz testes cognitivos, tá?
o paciente vem para o médico ou para uma neuropsicóloga, aplicado uma bateria para testar memória, atenção, linguagem, tudo isso que a gente conversou no começo, tá? E se tem uma queixa associada a uma alteração de testagem, a gente fala que tem um déficit cognitivo. Mas para ter demência, precisa do mais o quê? Perda funcional. Então, a gente vai avaliar o quanto você está trabalhando no dia a dia e tal. Se tem queixa, alteração na testagem e perda funcional, a gente fala que tem demência. Aí vem ao outro lado da moeda, que é tentar entender se tem alguma causa que pode ser revertida, tá? Porque algumas alterações que não tem nada a ver com o cérebro, às vezes até tem a ver, mas algumas causas são reversíveis. Então, a gente pede exames de tireoide, vitamina B12, faz uma neuroimagem, normalmente uma ressonância, para tentar entender se tem algo que a gente pode ajudar o paciente a reverter esses sintomas, tá? É raro, mas se tiver, maravilhoso. E, além de fazer esses exames de sangue para descartar, a gente também costuma fazer uma ressonância. Pela ressonância, Sérgio, tem alguns sinais que sugerem a etiologia, tá? Existe, principalmente, uma diminuição, encolhimento que a gente chama, do cérebro, que a gente chama de atrofia, tá? Na doença de Alzheimer, começa numa região específica que chama hipocampo, acho que isso é muito detalhe, mas é assim que a gente pensa um pouquinho, tá? E a gente usa a ressonância principalmente para descartar outras causas, né? A principal que dá para ver bastante é a causa vascular, né? Então, se tem um cérebro que não está muito atrofiado, tá cheio de lesãozinha lá vascular, cheio de derramezinhos, a gente fala de uma demência vascular e não Alzheimer, tá? Então, a ressonância é super importante. E nos últimos 5 anos, na verdade já faz um pouquinho mais, se a gente pensar no líquido, né? Dos últimos 20, 10 anos, a gente tem tido uma revolução no diagnóstico de Alzheimer. É um assunto super, super importante. A gente consegue ver as alterações dessas proteínas que eu falei, que se acumulam no cérebro, a tau e a amiloide, no líquor. O líquor é um líquido que envolve o cérebro, e a gente consegue, através de uma punção aqui na coluna, coletar o líquor e medir se tem beta-amiloide, se tem tau, etc. Então, dá para fazer um diagnóstico desse jeito. E nos últimos 5 anos, a gente tem usado, no Brasil já tem, a gente pode ver o depósito da amiloide pelo cérebro usando medicina nuclear, tá? Fora do Brasil já tem para ver também depósito de tau. E há uns 2 anos, durante a pandemia, foi no primeiro ano, em 2020, lançaram o primeiro teste sanguíneo para medir tau primeiro. Então, cada vez mais a gente consegue ter um pouquinho mais de certeza se tem Alzheimer, né? A gente não vê todas as outras causas de demência, mas a gente consegue ter uma ideia se tem Alzheimer sem ter que fazer a biópsia, sem ter que pegar um tecido e examinar no microscópio. Ô, Cláudia, só complementando, isso é muito importante, porque na nossa prática clínica aqui no Brasil, é frequentíssimo a pessoa chegar com uma queixa de falta de memória ou perda de memória e já ser taxada como, tem Alzheimer. E não se faz todo esse processo mais complexo que você está falando, que não é a biópsia, é evidente, né? Mas é um processo que demanda um pouco mais de cuidado, quer dizer, para afirmar que uma pessoa está com demência ou com Alzheimer. Então, é muito importante você esclarecer isso, porque é prática comum no Brasil, principalmente no interior, a pessoa chegar com a queixa de falta de memória, né, perda de memória, e já ser taxada como Alzheimer. Põe lá o carimbo e, às vezes, é outras coisas que não, nem demência serão, né? Eu acho que existe uma ideia de que tudo é demência de Alzheimer e que não vale a pena fazer o diagnóstico certeiro porque não tem um tratamento específico, tá? Isso é em partes verdades, porque mesmo que não tenha um tratamento, é importante você saber do que se trata, até para você dar um melhor prognóstico para a família e para o paciente, isso é muito importante. E nos últimos anos tem tido aprovação de drogas específicas para Alzheimer, elas não são nenhuma Brastemp, mas elas têm melhorado a cada ciclo, então cada vez mais eu acho que o médico tem que estar equipado para fazer primeiro o diagnóstico de demência, porque muita gente, né, Sérgio, acha que é envelhecimento normal ficar esquecido, não é, né? Acho que a gente já passou dessa fase. Mas a partir do momento que faz o diagnóstico, tentar buscar a causa específica. Hoje em dia está um pouquinho mais possível fazer isso. Ô, Cláudia, Sérgio, e você que nos escuta em casa, essa semana, especialmente, hoje é 30 de maio de 2023, foi divulgado na mídia
assim, esperanças no que se refere ao câncer, de uma droga, de uma tecnologia, de tratamento, que houve remissão, e a gente não está falando de câncer, mas eu queria pegar com base essa realidade que aconteceu nesta semana, bastante divulgado, e jogar para nós nos casos da demência, e você até já antecipou a resposta, fazendo esse comparativo das drogas, do avanço, você bem disse, não é nenhuma Brastemp, mas como a gente está falando com um universo muito grande de pessoas, Cláudia, você vê esperança quando a gente fala de demência, demência precoce? Será que daqui não sei quantos anos, aí você pode nos alentar melhor, a gente terá um cenário diferente para esta doença? Vamos caminhando, o mundo está esforçando para isso, porque o mundo está envelhecendo cada vez mais. Esta é a realidade do planeta. Eu fico muito preocupada, quando eu sou assistente social, quando eu fico a pensar nos velhos do futuro, pensando que talvez todo o investimento que nós fizemos para viver mais não seja necessariamente uma velhice com qualidade. Então, isso eu fico pensando com qualidade do ponto de vista social, vulnerabilidade. Então, essas coisas têm me incomodado e me fazer refletir. E você, que é uma pesquisadora, é uma professora, é conhecedora deste assunto, fala para a gente de futuro em relação a demências e esta precoce que é a que nós estamos conversando hoje. É uma pergunta profunda, né? Eu vou começar respondendo com uma sentença. Eu tenho esperança. Eu acho que durante o meu tempo de vida a gente vai ver a cura. Eu acredito muito nisso, tá bom? Por que que eu acho isso? Quando o Sérgio Pascoal me ensinou geriatria, há alguns anos atrás, na verdade já faz 20 anos atrás, em 2003 lançaram a última droga que está sendo comercializada para Alzheimer, e desde então não teve para demência no geral, porque ela não é específica, né? Então, a gente usa os anticolinesterásicos, a memantina há 20 anos, não tem nada novo. Eles testaram algumas drogas, todas falharam nesse último tempo. Não quer dizer que as pessoas estão paradas, mas houve duas grandes mudanças. Em 2011, se eu não me engano, o presidente Barack Obama, nos Estados Unidos, ele assinou uma lei dizendo que os Estados Unidos ia achar a cura de Alzheimer, se eu não me engano, num tempo de 15 anos, que já venceu, né? Mas de 10 anos, que já venceu. Mas o que aconteceu é que isso mudou a quantidade de dinheiro que se gastava em pesquisa para Alzheimer. Tá? Foi exatamente o que gerou essa notícia do câncer, Marília. Foi os investimentos pesadíssimos que se faz com câncer. Hoje em dia é uma prioridade em países ricos pesquisar Alzheimer. Isso é ótimo, a gente precisa de dinheiro. Tá? E por que eles fizeram isso? Porque alguém acordou e achou que... Não, porque hoje demência já é a principal causa de incapacidade em países ricos e a 10ª causa em países de baixa e média renda como o Brasil. Tá? Então, é uma questão de tempo que isso aqui vai ser um problemão aqui, mas já é um problemão lá. Então, como o problema ficou sério, eles decidiram investir dinheiro. E esse investimento de dinheiro, por enquanto, não trouxe a cura. Mas ela trouxe uma revolução nos métodos diagnósticos. Hoje em dia tem um exame de sangue. Está sendo testado, validado em várias populações, mas é um exame de sangue. Pensa que no começo o Sérgio Pascoal falou que precisa fazer biópsia. Até bem pouco tempo atrás era isso. Não, mas agora já tem exame de sangue, tem PET de amiloide, tem PET digital. Então, a gente está vendo uma revolução. E essa revolução do diagnóstico ela é essencial para que a gente possa testar novas drogas em pacientes que realmente têm Alzheimer. Porque antes a gente testava sem ter muita certeza, né, Sérgio? As outras drogas, pode ser que grande chance foi testada em Alzheimer, mas muitas delas foram testadas em pessoas com outros tipos de demência. Então, essa precisão do diagnóstico ela é essencial para a pesquisa. Tá? Então, essa revolução de diagnóstico me faz ter esperança que a gente vai conseguir enxergar melhor o que a gente está curando, o que a gente está tentando curar. Tá? Então, por isso que eu tenho a esperança que nos próximos, não vou me comprometer, mas nas próximas décadas, a gente vai ver uma cura. A gente precisa. Demência é, sim, a principal ameaça para o envelhecimento com autonomia. Né? Então, talvez,
quem vai ser beneficiado por isso são esses jovens que ainda não, os jovens não, os adultos, né, que não entraram oficialmente na velhice, né? E essa geração que hoje nós trabalhamos, que são os idosos brasileiros, as pessoas idosas brasileiras, ainda temos isso na pauta. E eu acho, Cláudia, que é muito importante quem trabalha, bem como as pessoas idosas, se comprometerem com essa temática, porque a gente pode, nos processos de participação social, pôr luz, pôr foco neste avanço para nós brasileiros. Você concorda? Concordo plenamente. Eu acho que deveria ser uma prioridade das pessoas envolvidas e preocupadas com o envelhecimento, porque já é um problema sério, né? Existem algumas pesquisas nossas estimando que 1.800.000 pessoas no Brasil têm demência com mais de 60 anos. Estou falando de precoce, tá? Mas provavelmente esses números são até subestimados, porque a gente não tem pesquisas boas de prevalência fora do Sudeste. E quando a gente for falar de prevenção mais para frente, tem tanto que pode ser feito. E assim, Marília, para prevenir demência, assim como outras doenças crônico-degenerativas, a gente vai ter demência lá na frente, mas a prevenção começa na meia-idade, né? Na verdade, boa parte delas previne até na infância e adolescência. Então, é importante a gente pensar a longo prazo e que as pessoas exijam que seja feito um mapeamento melhor do problema, que seja feito um programa de prevenção direcionados à população. Só um spoiler, nós estamos envolvidos, na verdade, isso é encabeçado pela professora Cleusa Ferri, da Unifesp. O Ministério da Saúde já encomendou e está sendo feito o primeiro relatório nacional sobre demências, que vai trazer alguns desses números, né? Eu já falei aqui a prevalência estimada, números associados à mortalidade, dispensação de medicação. A gente preparou também um capítulo sobre fatores de risco e prevenção. Eu acho que esse é um primeiro passo pequeno, mas para mapear o problema, porque a gente não sabe nem o tamanho do problema, na verdade. Excelente, Cláudia, excelente. Olha, eu queria falar alguma coisa a mais com relação à demência. Você falou até de questão genética, você citou numa frase, né? E a gente sabe, né, que lá, já no começo, lá na década de 60, de 70, lá no cromossoma 18 tem uma alteração, e as famílias sempre ficavam preocupadas, né? Nossa, então no Alzheimer tem uma transmissão genética, será que se minha mãe tem, será que eu terei? Então, a transmissão familiar, há um risco genético. É importante e necessário a gente fazer uma testagem genética para ver se o gene do Alzheimer passou de mãe para filha, de mãe para filho. Tem isso? Essa é uma pergunta essencial quando a gente fala de demência de Alzheimer de início precoce. Os casos precoces têm uma alta carga genética, isso a gente sabe, tá? Então, as pessoas que tiveram início acima de 65 anos, existem algumas mutações genéticas descritas, já tem 3 mapeadas, ao menos, e se sabe. E é aconselhável, né? Isso é uma coisa que tem que ser conversada, como qualquer aconselhamento genético. Se os familiares de primeiro grau quiserem saber o risco deles, eles devem fazer, tá? Porque tem indicação, né? Porque existe uma chance que não é pequena dessas pessoas também terem esse risco, né? Então, eu acho que esse é um tema bastante relevante para demência de Alzheimer de início precoce. Tá? Para pacientes que têm, quanto mais idosa a pessoa é no início dos primeiros sintomas, menor a carga genética, maior a carga ambiental. Isso é para tudo, né, Sérgio e Marília? Câncer é a mesma coisa. Câncer que começa muito cedo tem um componente genético muito grande. Câncer que começa muito tarde, com 80, 90 anos, ele é muito mais ambiental que genético. Tá? Existe, sim, alguns genes associados à demência de Alzheimer de início tardio, mas o peso desses genes é muito menor, muito menor. Tá? Tanto é que a gente não aconselha a fazer testagem genética se, por exemplo, minha mãe tem Alzheimer de início aos 80 anos. Eu tenho indicação de fazer testagem genética em mim? Não. Mas, por outro lado, eu tenho uma irmã que teve os primeiros sintomas com 60 anos. Desculpa, 60 ainda é um pouco controverso, mas 50 anos. Tenho indicação de fazer em mim? Sim. Aí é uma coisa que você tem que saber, se você quer saber ou não, quais as vantagens e desvantagens. Acho que vai além dessa nossa conversa aqui, tá? Mas seria essa a recomendação.
Cláudia, infelizmente, assim, a gente vai chegando no fim da nossa conversa, mas eu vou trazer agora um elemento muito importante, que são os cuidadores. Sobretudo os familiares, são aquelas pessoas que cuidam de pessoas que apresentam demência, né? Como devem se comportar? Que atitudes são necessárias para ajudar na evolução? E como diminuir essa carga do cuidado, pensando na família, na irmã, no marido, no esposo, não é? Deu diagnóstico de demência precoce. Que fazer quem ajuda? Há algum recurso? Que dicas você daria para essa pessoa para também não adoecer enquanto cuida? Essa é uma questão que daria um programa por si só, né, Marília? Vou tentar ser breve. Eu acho que esse é um ponto importante. Esse é um dos grandes problemas das demências no geral, porque não só adoece quem tem demência. Quem tem demência perde autonomia, perde independência com o tempo e precisa de um cuidador 24 horas, 7 dias da semana. É uma pessoa que não pode mais ser deixada sozinha, ela precisa, com o evoluir da doença, ser alimentada, se alguém dá banho, precisa trocar. Enfim, é bastante complicado. E nisso, principalmente na estrutura que a gente vive no Brasil, normalmente é um familiar, um parente de primeiro grau que assume os cuidados. E o primeiro conselho que eu dou é entender que essa é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, e não dá para fazer sozinho, entendeu? Então, a gente tem que... Eu sei que, às vezes, a gente tem 10 filhos e sobra um para cuidar, a gente vê isso toda vez. Mas é importante as pessoas, as famílias, entenderem que esse é um problema a longo prazo e que é impossível um cuidador enfrentar tudo sozinho. Então, a pessoa não tem que ser o cuidador, não tem que querer ser o cuidador único, e a família tem que entender que precisa acolher essa pessoa. Idealmente, a gente não pede que o paciente fique rodando de casa em casa, mas que ele tenha um local que seja dele, para ele se acostumar. O paciente com demência não gosta de mudança, tá? Ele precisa de coisas familiares, ele já está perdendo a familiaridade com o ambiente dele, então quanto menos o ambiente mudar, melhor. Mas que existe assim, uma rotação de pessoas que possam auxiliar. Fora isso, outro conselho que eu dou, as famílias, elas são núcleos, né? A Marília vai poder dar aula melhor que eu nessa história, mas cada família é uma família, tá? E nem sempre um conselho serve para todos, tá? Então, eu vou tentar dar os conselhos universais. Uma é essa, não tente cuidar sozinho. Segundo, existem grupos de apoio, como a Associação Brasileira de Alzheimer, que eu acho que é um recurso incrível, porque primeiro você vai estar com outros cuidadores e vai entender, e vai pegar dicas que serviram para aquela família, pode ser que sirvam para a sua. Não quer dizer que vai ser o encaixe completo, mas existe. Tá? Saber que não está sozinho também é muito importante. Além disso, dependendo do grau, claro, uma demência mais avançada é mais complicada, mas uma demência leve, moderada, é muito importante buscar reabilitação, centros de reabilitação, no qual a pessoa possa ir, passar o dia, exercitar um pouco o cérebro, sair daquela monotonia de ficar, né? Acorda, vai para frente da televisão, come, vai para frente da televisão, e aí dorme. Aí o dia da pessoa é isso. Então, é importante também, mesmo nas fases iniciais e moderadas, ter estímulo. E sair de casa é uma coisa importante se a família consegue absorver, né, essa atividade. E eu acho que é importante, no geral, que tanto a família quanto o paciente entendam a necessidade de procurar ajuda, né? Existe o que fazer em cada fase da doença, mas é importante que seja um trabalho de equipe, né? Profissionais de saúde, com a família entre si, com o paciente. Respondendo de forma rápida, seria isso o meu conselho. Cláudia, é muito importante tudo isso que você está falando, porque a família sofre muito, né, junto com a pessoa que está com a demência, né? Ainda mais essas demências que vão demorar tanto tempo, né? A Marília lembrou aí da Helena de Gramont, ela foi diagnosticada com 58 anos, né, com demência, doença de Alzheimer do tipo precoce, e faleceu agora com 74. Nossa. Portanto, ela ficou aí 16 anos em evolução. Eu também, na minha prática clínica, eu acompanhei pessoas, né, que a gente fazia o diagnóstico, eu acompanhei por 15, 16, 18 anos a pessoa
com toda essa evolução, né, que vai, muitas vezes a evolução é mais lenta. Isso é muito importante. Então, ótimo você estar destrinchando isso, mas eu queria uma coisa que é muito importante, que vai diminuir a angústia de muita gente, como que a gente pode prevenir? Tá, tem a demência, agora nós já temos a esperança de que vai ter cura. E olha, eu sou esperançoso, eu sou mais velho que você, eu sou esperançoso que eu ainda vou ver a cura, hein? Eu. Então, eu vou ver. Mas como fazer para a gente prevenir, para diminuir a incidência, diminuir a prevalência de demência e, principalmente, diminuir a prevalência e a incidência de Alzheimer? Perfeito. Bom, eu acho que no momento o que a gente pode fazer é prevenir, né, Sérgio? Não existe uma cura, embora nós vamos ver no nosso curso de vida, com certeza. A gente tem um trabalho muito bonito que foi publicado ano passado, mostrando que 48% dos casos de demência no Brasil são secundários a 12 fatores de risco. Tá? Então, vamos usar esse trabalho para explicar um pouquinho como é a prevenção, mesmo que a gente pode ter números. O principal fator de risco para a demência no Brasil é a baixa escolaridade. Então, aí você fala, nossa, Cláudia, baixa escolaridade é o principal fator de risco para a demência, ele está concentrado na primeira infância e adolescência. Então, quanto mais as pessoas estudarem, quanto mais elas desenvolverem o cérebro dela, mais alto é o pico de função cognitiva, né? E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil isso é muito heterogêneo. Tem gente que estudou bastante, está com o pico lá em cima, tem gente que não teve a mesma oportunidade de estímulo cognitivo, está com o pico lá embaixo. Se a pessoa já tem um pico de desenvolvimento cognitivo baixo, ela vai ter menos reserva para gastar. Isso é a filosofia da gerontologia geriátrica. Então, baixa escolaridade é o principal fator de risco. Isso é uma coisa que nós, brasileiros, devíamos estar em cima dos nossos deputados e senadores para erradicar a baixa escolaridade do Brasil, né? A gente já conseguiu praticamente erradicar o analfabetismo, a gente tem que melhorar a retenção das crianças na escola, a gente tem que melhorar a qualidade da nossa educação. Com isso, a gente vai estar prevenindo demência 60, 70 anos depois, tá? O segundo fator de risco muito importante no nosso país é a hipertensão, a pressão alta. Quando? Na meia-idade, dos 35 aos 60 anos. Nessa época da vida, existem vários trabalhos mostrando que ter pressão alta descontrolada, boa parte da sua idade adulta, começo da fase idosa, vai aumentar o risco de demência lá na frente. Tá? Terceiro fator de risco, para nós foi uma surpresa, perda auditiva na meia-idade. Né? Essa é uma coisa, claro, a gente pode falar sobre protetização, mas a gente já vai estar enxugando o gelo. O problema está falando de prevenção de perda. É as pessoas com 35 a 60 anos, um pouquinho depois disso, que estão expostas a muito ruído, sem proteção, seja no trabalho, seja no fone de ouvido, né? Então, eu acho sempre importante falar isso. Para nós foi uma surpresa, a gente não achava que esse fator de risco ia ser tão importante. Outros fatores de risco da meia-idade. Obesidade. O Brasil engordou muito nos últimos 30 anos, isso é um fator de risco para a demência. Consumo excessivo de álcool. Álcool é a principal droga hoje em dia no Brasil e em outros países, não se fala muito, mas consumir mais do que 14 doses por semana está associado a maior risco de demência. Né? Depressão, isolamento social, diabetes, inatividade física, poluição ambiental. Né? Então, se a gente pudesse eliminar esse fator de risco, a gente estaria prevenindo quase metade dos casos de demência no Brasil. É muita coisa. Né? Então, é isso. Focar em diminuir a escolaridade, melhorar o controle de fator de risco cardiovascular, tratar a depressão, perda auditiva, isolamento social e diminuir a poluição da onde a gente vive. Tem algumas coisas que são ambientais, que são individuais, que eu mudo a minha vida, eu emagreço, eu controlo meu colesterol, né? E tem coisas que são políticas públicas, eu acho que essa também é uma função nossa, né, Marília? Pensar em pedir para que sejam feitas leis que regulamentem certas mudanças. E eu incluo, Cláudia, nesse seu conteúdo aí, a necessidade, que é um discurso coletivo que nós temos agora, é uma política nacional de cuidados. O Brasil é injusto na divisão do cuidado. Ele responsabiliza a família exclusivamente para cuidar
E aí o Sérgio trouxe o exemplo da jornalista Helena de Gramont, e a gente que trabalha com o tema sabe que a família se esgota nisso. O Estado não compartilha a responsabilidade de cuidar. Por isso que nós estamos com esta campanha nacional para que se crie uma política nacional de cuidado, não só para pessoas idosas, mas para as outras necessidades. E na medida em que a gente cria essa política, a gente compartilha a responsabilidade, incluindo-se, por exemplo, um cuidador de idoso no SUS, Sistema Único de Saúde, dentro especificamente da Estratégia Saúde da Família, no SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Então, eu acho que nós temos que nos apropriar deste momento em que as políticas públicas no Brasil estão com possibilidades de avanço e incluir a nossa pauta pró-envelhecimento. Era só isso que eu queria complementar. Sim, concordo. Cláudia, infelizmente, nós vamos ter de parar com essa nossa conversa importantíssima, muito gostosa. Você fala muito claramente da maneira como você diz as coisas, qualquer um entende, né? É muito legal, não precisa ser um técnico especializadíssimo, um médico, para entender o que você disse aqui. Eu queria agradecer imensamente, né? E vou te dar um tempinho para você fazer uma amarração final na sua fala, coisas que você lembrou que precisaria comentar, enfim, um pouquinho. Mas antes de te dar a palavra final, queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que a Ieda já me mandou aqui, a Ieda Duarte, não pôde estar, né? Nem o Carlos puder estar junto conosco, mas a Ieda te mandou um grande abraço. Ela agora acabou de me mandar, Sérgio, eu não posso estar, manda um abraço para a Cláudia. Um grande abraço. Então, aqui, ao vivo, te dou um abraço da Ieda para você, tá certo? A outra coisa é essa fala de esperança, né? Quer dizer, eu acho que nós teremos, sim, uma cura, ainda mais com esse monte de investimento em pesquisa que está no momento, né? Então, eu queria deixar essa palavra de esperança, não percam a esperança, ainda mais com as coisas que você disse de prevenção. Quanta coisa que a gente pode estar fazendo para diminuir a incidência na velhice da demência. Se eu diminuo a incidência, mais qualidade de vida eu vou dar às famílias, tá certo? Porque não vai ter muita mais gente tendo demência, né? Então, Cláudia, eu, em nome do canal, já queria te agradecer, mas eu vou te dar essas palavras, mais um tempo para você fazer um fechamento da sua fala fantástica. Cláudia, com você. Muito obrigada, doutor Sérgio. Eu queria primeiro também deixar um abraço para a doutora Ieda, ela me ajudou muito no começo da minha carreira, como sabe, e é um prazer também estar aqui por ela. Meu fechamento, eu acho que é essa mensagem de esperança, né? Tem o que a gente pode fazer hoje, que é prevenir. Prevenir sempre vai ter espaço. Mesmo que a gente tenha uma cura amanhã, a gente ainda tem que prevenir. Porque os tratamentos provavelmente não vão reverter 100%, porque nunca, na maior parte das vezes, não nunca, mas na maior parte das vezes, a demência é uma mistureba de doenças, né? A gente está vendo isso nos cérebros que a gente tem, no nosso banco de encéfalo. Tem um pouquinho de Alzheimer, um pouquinho de vascular. Então, assim, prevenir é algo que vai funcionar para todas as demências, tá? Eu acho que essa é uma mensagem. Mesmo que a gente saiba que a gente tenha a cura, prevenir é o que a gente pode fazer hoje, que a gente vai continuar fazendo daqui 100 anos, quando a gente já tiver, ou até antes disso, quando a gente tiver a cura. E eu acho que prevenir é uma coisa que vai impactar na diminuição da incidência de demência, mas vai melhorar tudo também, né? Porque o que eu falei vale para câncer, vale para doença do coração, é viver bem, é envelhecer bem, né? Eu acho que a gente tem na nossa cabeça que demência é secundária ao envelhecimento patológico do cérebro, né? Então, o que a gente tem que procurar fazer é o envelhecimento saudável do cérebro, que passa por estudar bastante, ter uma vida com significado, que seja estimulante do ponto de vista cognitivo, controlar os nossos fatores de risco ao longo de toda a vida, em especial na meia-idade. A gente não pensa que o nosso cérebro está envelhecendo quando a gente tem 40, 45, 50 anos, mas ele está. E essa é uma janela de oportunidade incrível para a gente mudar a história natural de como a gente vai estar com 70, 80 anos.
Cláudia, muito obrigado mesmo. Não sei se Marília quer dar uma palavrinha final, então eu queria te agradecer muito, Cláudia. Foi uma honra aqui para o canal que rola na Geronto contar com sua participação e de uma forma muito esclarecedora. E você é contundente, você fala bem, você tem uma clareza de pensamento muito legal. Eu queria te agradecer muito ter estado aqui nesse programa com você. E a todos que nos seguem, eu vou pedir, divulguem esta gravação, importantíssima para o Brasil inteiro, tá certo? Porque aqui tem coisas importantes que na prática, no dia a dia, no cuidado das pessoas que têm a demência, poderão, então, implementar uma melhoria no cuidado e na qualidade de vida, não só da pessoa com demência, mas na própria qualidade de vida da família que cuida. Então, deixem o sininho lá acionado para receberem as nossas notificações. Deem o like é muito importante aqui para o canal, porque isso aumenta a visibilidade do canal e a gente passa o Google passa o canal na frente de um monte de gente, tá? Então façam isso. Essas plataformas são terríveis. E divulguem ao máximo, compartilhem ao máximo. E muito obrigado, Cláudia, mais uma vez, pelas suas palavras excelentes. Até a próxima. Um Muito abraço. obrigada. Um prazer. Foi um prazer.